Olá, como vai? Tudo bem? Se você está com problemas aí na partida de o comissionamento da sua caldeira, eu vou demonstrar aqui qual é o procedimento correto, ok? Tentar dar uma luz aí, porque alguns me pediram qual é o procedimento correto, como é feito o procedimento correto para colocar a caldeira em linha, ok? Bom, pessoal, meu nome é Rafael. Eu sou da Dr. Caldeiras, estou aqui para ajudar vocês, ok? Vamos para o próximo slide, a gente tem bastante comentários para fazer sobre esse assunto de qual é o tempo necessário para respeitar a rampa de aquecimento para colocar minha caldeira em linha. Vamos lá. Primeiramente, obedecendo a norma da NR13, tá? A NR13 ela diz aí que a caldeira, todas as caldeiras, obrigatoriamente, não é que pode ser ou não pode, é obrigatório que todas as caldeiras ela tem aí procedimentos, tá? Vamos ver essa letra A aí, ó, que você tem que ter procedimento de partida e parada da caldeira, tá? Você tem que respeitar esse procedimento. Se a sua empresa não tem, se a sua caldeira não tem, é só entrar em contato comigo aí. Meu site está aí embaixo, está em azul aí, tá? Você não pode mandar um WhatsApp para mim. No primeiro slide lá tem o meu contato, tá? Que aí a gente conversa, eu posso solucionar esse problema para vocês. Acabei de dar esse treinamento de NR13 para uma empresa de uma usina aqui a semana passada e o pessoal aí gostou bastante do meu curso, porque eu coloquei alguns vídeos aí do cotidiano e o pessoal se identificou bastante, agora sabem como solucionar alguns problemas. Bom, então tem que ter o procedimento de partida e parada, tem que ter o procedimento de operações de rotina, depois que coloca a caldeira em linha, tá? E tem que ter o procedimento de situação de emergência também, como por exemplo, se romper um tubo, o que você tem que fazer, entendeu? E também tem que ter procedimentos gerais de segurança, saúde e preservação do meio ambiente aí, tá? Então vocês têm que ter sim todos esses procedimentos aí na caldeira de vocês, em língua portuguesa, de livre acesso para todos os operadores e ajudantes, porque todos têm que ter acesso e ler. Se ocorrer algum problema, tá fácil o acesso lá de fazer o passo a passo para colocar todo mundo aí em segurança, e tem que respeitar os procedimentos, ok? Outro procedimento aí que a NR13 fala, que é esse último item aí, 13.4.3.2, os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos calibrados em boas condições operacionais. Ou seja, se a sua caldeira não estiver com os instrumentos de controle, com os instrumentos de indicação, está fora da calibração, não veio certificado de calibração, você não pode colocar essa caldeira em linha. Não pode funcionar essa caldeira. Não pode. Ah, mas eu tenho um responsável aqui que ele disse que pode. Cuidado, porque na maioria das vezes quem é o responsável mora aí, quem é o maioral, ele não fica na frente da caldeira. São vocês que operam, vocês ajudantes, que vocês estão a todo momento encostado, entre aspas, aí perto da caldeira, e então são vocês a linha de frente. Se chegar a explodir ou danificar alguma coisa, são vocês que vão se prejudicar. Então, muito cuidado com esses instrumentos de controle, porque eles precisam sim ser calibrados e precisam ser enviados para vocês na montagem com a certificação de calibração e aprovação das empresas. Ah, não, mas aqui a gente mesmo calibra e aprova porque não aconteceu nada no ano passado. Não pode. São empresas terceirizadas que calibram e são empresas terceirizadas que enviam os certificados que esses sistemas, esses instrumentos estão aptos e aprovados para serem utilizados. As empresas que têm a caldeira
para cortar custos, geralmente eles mesmo calibram válvula, trocam porca daqui de lá, trocam parafusos. Pessoal, a gente está falando de caldeira, não de pastel. A maioria da conversa que a gente está tendo aí nas empresas, o pessoal está brincando com vida. Essa é a grande questão. Por conta de dinheiro, está se matando as pessoas. Quando é que a gente vai evoluir? Quando é que as pessoas vão evoluir e falar e pensar que dinheiro nenhum vai comprar uma vida e trazer um pai de família de volta para acabar de criar seus filhos? Então, qualquer que seja o instrumento que vocês estão mexendo para cortar custo, vocês também estão errados. Então, essas calibrações têm que vir em certificação de fora, não são de vocês. Ok? Agora a gente vai demonstrar alguns procedimentos básicos aqui e a curva de aquecimento que deve ser respeitado nos próximos slides. Bom, esse primeiro procedimento aqui pode ter até um sinal engraçado, que é claro que eu vou colocar fogo na caldeira com a caldeira cheia de água, né? É até engraçado de dizer que o primeiro procedimento tem que encher a caldeira com água, mas pode ter certeza que já tive clientes que me chamaram porque a fornalha todinha foi perdida, inclusive os balões, só se aproveitou a grelha porque esqueceram de colocar água na caldeira. Colocaram fogo na grelha, mas esqueceram de colocar água na caldeira. Aí colocaram fogo na caldeira, quando perceberam que estava sem a água, colocaram água. O que aconteceu? A caldeira inteirinha, paredes d'água, feixe tubular, balões. É a mesma coisa que você jogar água aí água fria num metal aí incandescente, ele vai se torcer tudo. Isso foi o que aconteceu. Se perdeu a fornalha todinha, inclusive os balões. Ok? Então, primeiro procedimento, encha a sua caldeira com água para depois pensar em colocar fogo nela. Tá? Vamos para o próximo slide. Segundo procedimento, queimar o combustível na grelha com todos os ventiladores e exaustores desligados e mantenha o fogo com chamas baixas, ou seja, fogo brando. Coloquei essa foto aí, que é o circuito dos gases, tá? Que os gases vão sair da grelha, vai percorrer todos os componentes até chegar na chaminé. Então, como que se deve fazer? Coloca fogo na grelha, coloca toras de madeira aí, coloca óleo diesel, molha a tora de madeira com óleo diesel ou o próprio bagaço, cana picada mesmo o pessoal está colocando. Então, coloca um fogo brando, coloca fogo lá, deixa as portas da grelha abertas e feche todas as outras portas acima, tá? Para que os gases não saiam, ok? Mas mantenha um fogo brando. Não é para fazer labareda de 5, 10 metros de altura, tá? Porque a caldeira ela precisa ser, entre aspas, que a gente chama, o aço dela precisa ser temperado. E esse tempero que a gente chama, existe um tempo para ser respeitado e é devagar, ok? Então mantenha o fogo brando. Não é para ligar os alimentadores alimentando aí com combustível, com bagaço ou com cavaco. Não é. Tá? Pessoal, vamos colocar 5, 20% de rotação aí, porque a gente está com pressa. Só que é o seguinte, eu vou mostrar alguns erros que pode ocasionar e vocês podem se identificar aí que deve ter ocorrido nas caldeiras de vocês, esses problemas que eu vou demonstrar daqui a pouquinho. O terceiro procedimento, sempre verifique o nível da água. Não deixe cair o nível de água a ser respeitado é de 50% no tubulão superior. Ou seja, você colocou água na caldeira, encheu certinho a caldeira, começou a colocar fogo, o fogo está brando. Lógico, com o tempo as paredes da água vão ser aquecidas e vai começar a evaporar um pouquinho. Se vai começar a evaporar um pouquinho da água, o nível da água vai começar a cair. Precisa manter o nível em 50%. Não é só porque o nível
o fogo está brando que você pode deixar o nível cair, tá? Então tem que deixar aí o nível da água em 50% no balão, ok? Sempre mantenha, sempre, mesmo com o fogo brando. E aqui é a curva de aquecimento, a rampa, né, de aquecimento que a gente tem que respeitar. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Vocês vão entender aí com as características aí da caldeira que vocês têm, tá? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: essa reta do lado direito aqui, que vai do número 0, 1, 2,6, 5,3, 9,2 e vai até 114 lá em cima. Esses números aqui, como a seta vermelha está indicando lá, essa aqui é a pressão de projeto. A pressão de projeto é a mesma coisa que pressão do tubulão, que está marcando lá no manômetro do tubulão. Ok? Uma coisa que tem sempre um erro. O pessoal confunde muito pressão de projeto com pressão de operação. Pressão de projeto é a pressão que está dentro do balão. Tá? Então, em pressão de operação é a pressão do vapor que já saiu pelo coletor de saída geral. Tá? Você pode ter certeza e ver as medições aí na sua caldeira que a pressão do balão sempre vai ser maior do que a pressão que está saindo de vapor lá no coletor de saída geral. Tá? Por conta das perdas de carga, válvulas e algumas coisas mais aí da parte de cálculo de projeto que a gente não vai entrar em detalhes aqui, ok? Então, se a pressão do tubulão ela é a maior do que a pressão de saída do coletor de saída geral, então a gente fala que toda a caldeira, ou seja, as paredes da água, feixe tubular, dowcamers, coletores inferiores lá da grelha, superiores também aí de cima, está na mesma pressão. Repetindo, a pressão do balão também é a mesma pressão que está exercida nos tubos das paredes da água, nos coletores superiores e inferiores das paredes e dowcamers e feixe tubular, porque todo mundo está na mesma pressão, ok? Então, como que a gente lê e respeita essa curva de aquecimento? Ao lado direito aí, a gente vai ter a pressão que está no balão. Vamos supor que vocês têm uma caldeira de pressão de projeto, ou seja, que está marcando lá no balão, é 46, 47 de pressão. Vai estar mais ou menos aí para quem tem uma caldeira de 42 kg de pressão de operação. Olha o que eu disse. Quem tem uma caldeira que trabalha em 42 kg de pressão de operação, provavelmente vai estar lá no balão entre 49, 52, 53. Ok? Então 42 vai estar no balão entre 49 e 52. Quem trabalha com uma caldeira de 21 de operação vai estar lá no balão entre 27 e 32. Quem trabalha numa caldeira que tem 63 de pressão de operação, 63 de operação, vai estar lá no balão entre 84 e 89. Ok? Então, aqui eu peguei um exemplo de uma caldeira com 40 e pouco aí de pressão no tubulão. E aí eu fiz essa seta azul e joguei essa seta azul para o lado esquerdo. Tá? Aí, a hora que eu encontrei com essa rampa tracejada aí, eu joguei uma outra seta para baixo. Tá? Então, essa seta para baixo vai cair perto do número 5 lá. Ok? Então, eu tenho que respeitar essa curva de aquecimento no mínimo. Não é que tem que ser isso daqui. É no mínimo, porque existem caldeiras que vai demorar um pouco mais. Tá? Então, no mínimo, eu tenho que respeitar 5 horas, 5 horas e meia aí para uma caldeira de 42, 46 quilos de pressão. Ok? Então, isso aqui é mínimo. Mínimo. Ah, eu posso fazer menos de 5 horas? Não, não pode. Para uma caldeira de 42, 46? Não, não pode. Tá? Então, isso aqui é mínimo. Ah, a minha demora 7, 8 horas, 10 horas para a gente estar
Tá ok, beleza, isso daqui é um mínimo. Por quê? Depende muito da característica da caldeira, se ela está com alguns problemas ou não, se está com vazamento ou não, da parte de instrumentação dela e alguns tópicos a mais aí que não vai vir ao caso. Ok? Mas esse tempo aqui, repito, é o mínimo a ser respeitado. Ah, não! Vocês devem ter escutado isso daí já. Ah, não, mas o pessoal aqui quer colocar fogo logo, que está com pressa, precisa moer, precisa gerar vapor, precisa cogerar. Então, a nossa com 42 quilos, com 2 horas e meia, 3 horas, a gente tem que pôr fogo. Beleza. Se o cara se responsabilizar por danos de problemas que possam vir daqui a pouco, porque os problemas não vão aparecer agora, tá? Vai aparecer daqui a um tempinho. Se ele se responsabilizar, a caldeira dele, ele faz o que ele quiser, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que pode ocorrer se não respeitar o mínimo da rampa de aquecimento. Vamos ver no próximo slide? Tá aí escrito aí, ó. O que pode ocorrer com a caldeira se não for respeitado a curva de aquecimento? Do lado esquerdo aí na fornalha, eu coloquei aí a simulação em vermelho dos gases saindo aí da grelha, ok? E eu coloquei acima no superaquecedor aí, ó, 700 graus a 950 graus. O que isso quer dizer? Vamos supor que você não respeite a curva de aquecimento, então você comece a trabalhar com labaredas, com chamas muito altas e colocando combustível cada vez mais, antecipando essas 5 horas, 6 horas, 7 horas, sei lá, que deve ser respeitado dependendo da pressão da sua caldeira, para encurtar aí para 2 horas, 3 horas, para começar a moer logo, porque o pessoal está com pressa. Então, a temperatura lá na hora que vai chegar perto do superaquecedor, esses gases vai estar entre 700 e 950 graus. O que acontece com essas temperaturas? Tá vendo essas manchinhas em amarelo que eu coloquei lá em cima, no superaquecedor primário e secundário? O que acontece é o seguinte, não dá tempo, já que o tempo é muito curto, vocês estão encurtando o tempo da curva de aquecimento, não dá tempo da água virar vapor. O que acontece? O superaquecedor está sem vapor passando dentro dos tubos. O gás está quente, muito quente. Os tubos estão sem um refrigerante por dentro, a gente chama assim, como o vapor, querendo ou não, ele é quente, mas ele é mais frio do que os gases que está passando por fora. Então, o que acontece? O tubo já está quente, não está sem nada por dentro, é como se funcionasse o seu radiador sem água, o radiador do seu carro sem água. O que acontece? O tubo ele frita, ele rompe, aí os tubos se quebram, ele se rompe, aí você já perdeu o seu superaquecedor, por conta de não respeitar a rampa de aquecimento. Respeite a rampa de aquecimento, repito, aqueles valores são mínimos, aquilo é o mínimo. Se tiver que demorar mais, demore mais, mas respeite a sua caldeira, ok? Esse é um problema de superaquecedor. Agora vamos para outro problema que pode ocorrer. Aí embaixo, no nível da grelha, eu coloquei como se fosse esse zigue-zague em amarelo aí, ó, como se fosse trincas no refratário. Caldeiras que tem refratário perto da grelha, se você aquecer demais a temperatura dentro da sua fornalha, ou seja, jogando cada vez mais combustível, encurtando aí o tempo de curva de aquecimento, o metal ele tem uma dilatação, o refratário ele tem outra. Então a gente tem que tirar a umidade, entre aspas, aí desse refratário, tá? Porque senão não dá tempo de secar. Ah, mas o meu refratário não é novo, ele é do ano passado e não deu problema nenhum. Sim, porém ele dilata diferente do que o aço. Por isso que tem que trabalhar com fogo brando para todo mundo dilatar devagar e não dar trinca. O que eu quis dizer aqui nos refratários é que pode ocasionar trinca nos refratários com temperaturas muito elevadas, ok? O que isso ocasiona? Começa a ter entrada de ar falso, aí começa a ter, se a caldeira tiver pressão positiva, começa a jogar aquelas labaredas para fora, ok? Então, essa daqui foi o vídeo aí que eu quis ajudar vocês.
Repito de novo para aí, a gente está com 20 minutos aí de vídeo já. Respeite a sua caldeira, respeite a sua caldeira, não opere caldeira sem instrumentações com certificado. Não opere a sua caldeira com instrumentações sem certificado. Tem que ter pelo menos 2 manômetros, tem que ter pelo menos 2 medidores de temperatura, porque se um falhar, o outro está te indicando, tá? Sempre tem que ter dois instrumentos, sempre, porque se um falhar, repito, o outro está indicando. Válvulas de segurança, tem que ter pelo menos 3 numa caldeira quadrubular. Três válvulas. E essas 3 válvulas têm que estar calibrada e certificada todo ano. Ok? Pessoal, um grande abraço. Podem fazer os comentários aí. Eu agradeço aí o feedback do pessoal, os números de visualizações. Ok? Fiz esse vídeo para tentar ajudar vocês. Até mais, até o próximo vídeo. Eu vou postar bastante vídeo aí até a próxima semana. Abraço.